Fala galera, bem-vindos a este canal. Eu espero que você esteja bem demais, queimando aí, pegando fogo pelo Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui na nossa série, né, Teologia do Amor, né, o estudo da doutrina do amor de Deus. Já é o nosso terceiro vídeo. Eu te convidaria a assistir os dois primeiros para você ter um estudo um pouquinho mais completo. Lembrando que isso aqui é só uma introdução, viu, gente? É só um fundamento que tem muito mais para a gente ir, mas o Senhor te convida a caminhar e a desbravar as profundezas do amor de Deus juntos. Mas hoje vamos continuar aqui, então sem mais delongas, pega aí tua Bíblia, bora comer esse rolo juntos. Gente, existe um padrão de busca que o próprio Senhor determinou para nós. E esse padrão é um padrão onde ele se torna mais importante do que qualquer outra coisa ou pessoa na nossa vida. Filipenses 3:7. Filipenses é um dos meus livros favoritos. Mas diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei como perca, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Quando Paulo diz aqui que ele considerou tudo como perca, como lixo por causa de Cristo, ele não estava falando de uma vida pecaminosa, ou de vários pecados, ou de uma vida de farra. Muito pelo contrário. Paulo, quando ele vai dizer que se ele pudesse se gloriar na carne, ele seria o que mais poderia se gloriar, porque ele era fariseu, ele era, né, no zelo, ele era perseguidor da igreja, ele era irrepreensível nas práticas da lei, ou seja, ele tinha uma conduta exemplar, uma performance exemplar. E ainda assim ele diz, eu considero isso como perca. Eu considero até o meu ministério como perca, em prol de conhecer, do conhecimento, da intimidade, porque essa palavra conhecimento, né, sublimidade do conhecimento, conhecimento que é iada, fala-se de intimidade, por causa da sublimidade, da intimidade de Cristo, meu Senhor. Não é o Senhor dos outros, é o meu Senhor. Para ter intimidade com Ele, tudo se torna perca. Esse mundo, as coisas desse mundo, o morrer, para mim é lucro, e o viver é Cristo. Então Paulo, ele está deixando bem claro aqui que de uma maneira ele encontrou esse local, essa busca pelo Senhor, aonde ele se torna mais importante do que qualquer outra coisa. E esse padrão de busca tá para mim e para você também. Nós somos criados para buscar a Deus. Atos 17:26. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, embora não esteja longe de cada um de nós. Quando diz tateando aqui, fala da busca pelo tato, né? De uma pessoa cega que não enxerga, vai encostando nas coisas para que possa se aproximar, ou seja, uma busca anêmica. Mesmo aqueles que estão buscando Deus de maneira anêmica, não sei onde ele está de fato, estou meio perdido, não estou buscando ele. Ele se faz encontrável. Nós fomos feitos para buscar a Deus. Existe um anseio que o próprio Deus colocou dentro de nós, que nos atrai para Ele. E é por isso que quando nós o encontramos, a gente se torna realizado. E aí essa busca tem que se tornar uma busca intensa, uma busca assim, sabe, acima de tudo mesmo. Tem um texto que eu amo, eu coloquei aqui pra gente, que é o de Jeremias 29:13. Esse texto, na verdade, a primeira vez que eu prestei atenção nesse texto foi quando eu voltei para Cristo. Na verdade, eu estava como essa pessoa que estava tateando. Eu só sabia que tinha algo que me atraía para ele, eu estava perdida no meio do meu pecado, não sabia como achar, eu estava ali, ó, tateando. Eu sei que eu preciso do Senhor, mas cadê o Senhor? E aí eu fui para uma conferência, longa história, mas antes de entrar para aquela conferência lá na Austrália, o meu pai virou para mim e falou assim, olha, se você buscar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, você vai encontrá-lo. E aí ele citou esse texto para mim, Jeremias 29:13.
Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E aí eu entrei para aquela conferência determinada, vou buscar Deus. E aí eu busquei, e eu encontrei Ele. Então essa busca, mesmo que você estivesse, talvez, como eu ali tateando, sabe? Eu estou no meio desse tanto de pecado aqui, eu não sei o que fazer com tudo isso, mas eu sei que eu quero Deus. Eu sei que eu quero Deus, eu não sei nem como encontrá-lo, mas eu quero. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Ele se faz encontrável. O busque com todo o seu coração, com intensidade, com entrega. Essa é a razão pela qual nós fomos feitos. Deus não quer uma busca raquítica. A minha busca era anêmica, porque eu estava cega no meu pecado. Agora eu posso ver. Agora é uma busca consciente. É uma busca como a de Paulo. Eu considero tudo como perca, porque eu quero ter intimidade. Esse mundo é perca, esse mundo é lixo. Para ter intimidade, a sublimidade da intimidade do meu Senhor Jesus Cristo. Olha só que profundo isso. É muito mais do que uma mera performance. Porque se fosse para performar, Paulo seria excepcional. Ele era um teólogo, um PhD, ele sabia a letra, a lei melhor do que muitos ali, né? Ele estudou aos pés de Gamaliel. Isso quer dizer que era a melhor faculdade daquele tempo. Ele perseguia a igreja, ele era hebreu, era assim uma loucura, romano, cidadão romano. Quer dizer que ele tinha regalias ali. Ele falou assim, isso é lixo para mim, não é performance. Se fosse para performar na carne, ele diz, se fosse para me gloriar na minha carne, eu poderia me gloriar mais do que todos os outros. Mas não é sobre a minha performance, é sobre o meu coração. Deus está vendo o meu coração. Olha o que diz pra gente, nós já lemos esse texto no último vídeo, mas Jesus falando para a igreja de Éfeso, Apocalipse 2:2, conheço as suas obras, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que os pôs à prova, os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e descobriu que eram mentirosos. Você tem perseverança, suportou as provas por causa do meu nome e não se deixou esmorecer. Entretanto, eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Que você deixou de me colocar como prioridade. Você passou a colocar a sua performance, os seus atos, o seu comportamento, o seu alcance, os seus resultados acima da intimidade comigo, acima do amor para comigo. Volte aonde você caiu, arrependa-se e volte às práticas do primeiro amor. E se você não se arrepender, eu venho a você e te darei e tirarei o seu candeeiro do lugar dele. Você abandonou o seu primeiro amor. Jesus está falando assim, Jesus está claramente dizendo, não estou preocupado com a sua performance, eu quero o seu coração. Isso não quer dizer que a performance, não vou performar, não vou fazer nada. Não é isso. Cristo não está anulando a performance da igreja. Ele não está dizendo assim, eu não estou nem aí para a tua performance. Eu estou vendo, eu a reconheço, bem feito. Mas eu preciso que você me coloque acima de tudo. Performance sem amor não adianta. E se você tem um amor e coloca Cristo como sua prioridade, você vai ter uma boa performance. Porque é uma consequência. Porque nós temos um Deus que é excelente. E se eu sirvo a um Deus que é excelente e eu tenho intimidade com um Deus que é excelente, eu vou fazer as coisas com excelência. Ou seja, terei sim uma boa performance. Mas não adianta eu querer conquistar esse lugar através da minha performance. Só a performance, sem o amor, ele não quer. Ele não quer. Ele quer o nosso coração. Ele não quer a adoração. Ele quer o adorador. Ele está vendo assim, eu estou vendo o que você está fazendo, mas eu quero o seu coração. É por isso que eu disse no primeiro vídeo que o amor é o combustível. Porque performance sem combustível se torna um fardo, se torna exaustivo, se torna algo soberbo. Aquela humildade se transforma em orgulho. Olha o quanto que eu fiz para o Senhor, Deus. Mas quando eu faço isso por amor, eu faço. E eu falo como Paulo, isso não é nada, isso é lixo, em pró de ter intimidade com o Senhor. Mas se eu faço sem amor, eu faço. Eu me torno orgulhoso, eu me torno religioso, e eu começo a me gabar, e falo, olha Jesus, o tanto que eu fiz por você, eu não sou tão bom quanto você? Não. Se você tem amor pro Senhor, você vai fazer, e vai falar como Paulo, isso pra mim é lixo, isso pra mim não é nada, em pró de ter intimidade com o meu Senhor. Eu quero até o sofrimento, eu quero a cruz, eu quero ser participante de tudo, em pró de ter
conhecimento, de ter intimidade, de ser encontrado nele. Olha que precioso isso. É mais do que performance. E sim, talvez vai termos o resultado de performance, mas Deus quer o nosso amor. Os fariseus, eles tinham uma boa performance. Eles faziam tudo muito bem. Eles eram exímios na lei. Eles eram tão apegados à lei que quando Cristo veio, revelando a lei, e não era aquilo que eles esperavam, eles ficaram chocados. Eles não souberam amar o Senhor. Eles estavam presos às suas práticas. Não devemos ser como eles. Um está ligado ao outro, mas seja mais do que uma performance. Ame a Deus desesperadamente, mas ame de verdade. Ame. E nos próximos vídeos nós vamos entender um pouquinho mais na prática. O que é esse amor? Como que esse amor se dá? Porque amor hoje em dia se tornou uma palavra tão subjetiva, mas para Deus não é assim. Não é assim. Ele dá a definição de amor. Uma coisa que eu aprendi é que a Bíblia, ela é um livro auto-interpretativo. E se ela fala tanto de amor, ela também vai me ensinar o que é esse amor. Eu espero mesmo que você tenha sido edificado e que Deus acenda esse fogo no seu coração. Que Deus te abençoe, curta, compartilha, envia para alguém. E é isso, até a próxima.